Primeira aula de um trabalho que será executado na ordem de 4 aulas, com duração média por volta de 25 minutos. Evidentemente, ao final de cada aula, insights e highlights, e logo na sequência, dentro da oficina de trabalho, dentro do workshop, dentro deste curso, 5 testes de múltipla escolha que farão parte depois da definição da nota final do curso para a emissão do certificado. Portanto, aula inaugural, aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos, explicando o sobrenatural através do natural. Quero projetar com vocês e para vocês o primeiro diapositivo, o primeiro slide deste trabalho, a respeito da logística inversa. Em todos os dicionários do planeta Terra, inclusive no grande dicionário que se caracteriza na língua portuguesa, o dicionário Aurélio, o verbo avançar sempre significa caminhar adiante. Porém, dentro da inteligência espiritual, e depois ao longo de todo o curso, vocês evidentemente receberão todas as instruções a respeito do significado desta locução, inteligência espiritual, inteligência intuitiva, inteligência oceânica, a inteligência que excede ou que avança além do óbvio, além dos neurônios no interior da caixa craniana. Tudo isso evidentemente será explicado tintim por tintim, em um caráter extremamente profundo, mas de forma inteligível, de forma compreensível, de forma que possa criar em cada aluno deste curso, em cada aluno dentro deste workshop, uma inteligência espiritual e que esta inteligência espiritual possa verdadeiramente trazer aplicabilidade contemporânea em cada atitude do dia a dia. Portanto, segundo a característica da inteligência espiritual, como no diapositivo, para avançar é preciso retroceder. Dentro do conceito, dentro da estilização da inteligência espiritual, é necessário retroceder aos princípios mais abissais, mais contemporâneos, para, evidentemente, avançar. É necessário retroceder para avançar. É um contrassenso, aparentemente, dentro da gramática, dentro do idioma, porém, como tudo na inteligência espiritual, chama a existência do invisível para o visível. Para avançar, portanto, é preciso retroceder aos princípios mais subterrâneos, mais básicos, mais abissais. Ao segundo diapositivo, a fenomenologia da criação, conforme, evidentemente, vocês poderão aproveitar neste diapositivo. Durante muito tempo chamou minha atenção esta palavra Abba, do aramaico bíblico, do aramaico antigo, como se houvesse a definição de sexualidade com cromatina definida para o Criador. Evidentemente que o Criador se qualifica, além das definições de sexualidade, em muitas oportunidades dada pelo comportamento antropopático humano, definir Deus, definir a criação segundo os seus conceitos anímicos envolvendo alma, cognição, conhecimento. Na verdade, a palavra Abba, no aramaico bíblico antigo, tem a significação de célula-tronco totipotente, célula-tronco toda-poderosa, célula-tronco capaz de chamar à existência a matéria e a antimatéria, de chamar à existência aquilo que ainda não tem forma, de dar forma àquilo que é invisível, de dar palpabilidade àquilo que ainda apresenta um conceito de impalpabilidade e dar logicidade àquilo que ainda tem uma característica de lógico. Portanto, Abba, dentro das definições extraordinárias do aramaico antigo, do aramaico subterrâneo, tem uma característica oceânica de célula-tronco totipotente. A mesma célula-tronco
cujos testes de alta precisão científica estão sendo utilizados para clonagem terapêutica e para clonagem humana, evidentemente ainda sem uma ética estabelecida. A segunda questão dentro deste diapositivo refere-se ao grande embate dualístico, a grande contenda que caracteriza dois polos que aparentemente opostos, o criacionismo e o evolucionismo, trazem no seu âmago uma definição extremamente simples a respeito do ato criacionista que se estabeleceu dentro do universo palpável. Todas as pesquisas, todos os grandes trabalhos, todas as grandes experimentações laboratoriais que evidenciam o evolucionismo têm uma característica de trazer como elemento inicial, dentro do processo que deu formação ao universo, um átomo primal. Evidentemente que se o criacionismo for analisado, se observará que dentro do criacionismo também um átomo primal, no caso o Abba criador, foi o elemento estabelecedor do mecanismo que trouxe à existência as coisas que ainda não tinham forma. Portanto, criacionismo e evolucionismo não passam, evidentemente, de terminologias ou de vocábulos de uma forma de defesa, até mesmo de um posicionamento científico ou de um posicionamento espiritual, que encontram, no final, uma igualdade interpretativa. Mas como assim, doutor Abdo? Na verdade, o criacionismo e o evolucionismo partem de um ponto principal, partem de um ponto denominado de átomo primal. O evolucionismo diz que este átomo primal, através de um Big Bang, de uma grande explosão, sofreu, evidentemente, um processo de distribuição de elementos que constituem hoje o universo palpável ou observável em toda a sua extensão, através de contrações, dilatações, aquecimentos, choques de estruturas megascópicas e microscópicas, enfim, de uma ciclicidade marcada por situações que às vezes fogem do controle da própria ciência. No criacionismo, o ato criacional envolveu um aspecto extremamente bem dimensionado e, através de um conjunto de fatores que partem da presciência do Abba criador, as coisas tomaram forma à medida da evolução do processo previamente estabelecido pelo Abba criador dentro do contexto chamado de a fenomenologia da criação. Observem este outro diapositivo, este outro slide. A teoria da evolução deste universo palpável. Na verdade, hoje existe uma teoria que tem me atraído bastante atenção, inclusive estará nos dados bibliográficos ao final deste curso para pesquisa e interpretação de vocês. Trata-se de um livro cujo tema é A Ciência Revela Deus, e dentro do contexto deste texto, seu autor, professor Felipe Azevedo, traz aquilo que se denomina de teoria do Big Gene, falando a respeito de um geocentrismo, e evidentemente isso está de acordo com essa escola de inteligência espiritual. Se observarmos até no tempo de idade dos planetas ou dos astros, ou enfim das substâncias que compõem os elementos constitutivos do universo, a Terra tem aproximadamente entre 4 e 5 bilhões de anos. E as demais estruturas também giram neste patamar com um pouco mais de idade avaliativa, na ordem de 6 até 18 bilhões de anos. Os demais planetas, as demais estruturas que evidentemente caracterizam esta performance evolutiva. No geocentrismo, a Terra evidentemente foi criada inicialmente, foi o ponto de partida, o ponto crucial, o ponto primordial de constituição. Inclusive a sua angulação de 23,27 graus, a sua velocidade de rotação na ordem de 1.675 km por hora, perfazendo evidentemente um dia, o posicionamento da Lua a 384.400 quilômetros da Terra,
em um movimento de evolução de aproximadamente 3.200 km por hora. Todas estas características permitem a habitabilidade deste planeta, regendo as marés, regendo evidentemente a formação térmica, a homeotermia ou às vezes até as discrepâncias térmicas deste planeta. Observem que interessante também a questão da rotação da Terra, 107.000 km por hora, no movimento de translação. Essa translação ao redor do Sol, isto gera evidentemente a composição para se criar o ano civil, aquilo que permite a população, organização e ordem dentro deste planeta. Evidentemente que tudo isso tem atraído a minha atenção. E o posicionamento, a Pangeia inicial, com seus dois grandes blocos, a Laurásia e Gondwana, e depois esta separação, tudo isto, se avançarmos para a grande enciclopédia, a Rema da sobrevivência, a Micra, a Bíblia, afastando, evidentemente, qualquer interpretação com sustentação religiosa, você, caro aluno, observará que logo nos primeiros 5, 6 capítulos do livro inaugural escrito por Moisés, Gênesis, todas estas determinações estão, evidentemente, assinaladas. Portanto, Dr. Felipe Azevedo coloca algo que atrai a minha atenção, chamado de universo supraevoluído, e verdadeiramente a matéria não sofre evolução, mas sim especialização exponencial de acordo com a sua finalidade. Da mesma forma que uma árvore será transformada em uma mesa, não houve evolução da árvore, mas especialização exponencial da matéria, criando um objeto que pode, evidentemente, ser útil na vida contemporânea. Vejam o próximo diapositivo. Portanto, na minha opinião, ou na minha interpretação objetiva, evolucionismo e criacionismo não se constituem em um embate dualístico, em uma ambiguidade interpretativa, porque ambos partem de um átomo primordial. E evidentemente que para os cientistas este átomo pode ser especificamente matéria pré-gerada, e para aqueles que estão cunhados na inteligência intuitiva, na inteligência espiritual, na inteligência oceânica, evidentemente este átomo primordial é o Abba Criador. Evidentemente é uma questão de confiabilidade e não outra coisa para se acreditar ou tomar forma uma ou outra interpretação. Este diapositivo aborda a respeito das quebras principiológicas que ocorreram neste planeta e que nortearam aquilo que é, na verdade, hoje, em tempos contemporâneos, o mundo habitado pelo ser humano e o hemisfério atmosférico que o cerca. O primeiro adultério verbal luciferino ocorreu ainda no reino espiritual, e em sendo o reino apenas um, o reino de Foz, o reino de luz, o reino de luminescência, comandado pelo Abba Criador, no momento em que Lúcifer, um de seus componentes, em uma quebra principiológica, em um espírito de competitividade, em um comportamento de orgulho, palavra sinônima de competitividade, trouxe à existência o caráter da rebeldia. Este reino foi, evidentemente, vítima de uma solução de continuidade, de uma quebra, de uma divisão, e essa divisibilidade passa a criar, então, dois reinos extremamente bem estabelecidos. O reino de Escótia, o reino das trevas, o reino da obscuridade, o reino da ignorância comandada por Lúcifer, e o reino da luminosidade, o reino da luminescência, comandado, evidentemente, pelo Mestre Cristo, pelo Abba Criador, denominado Foz. Quero passar mais um diapositivo, ainda nesta primeira aula, de modo a explicar, dentro de um conteúdo absolutamente academicista do ponto de vista da inteligência espiritual, porque o academicismo espiritual se baseia no oceanismo, o ato criacionista da raça adâmica. Houve a formatação de uma estrutura trinitária,
3 patrimônios, 3 capitais estruturais, que evidentemente serão alicerçados dentro do conjunto da observação desta primeira aula. Mas esta raça homem, esta raça adâmica, foi criada dentro destes 3 patrimônios iniciais com uma programação eterna. Portanto, a raça homem foi programada para a eternidade, conforme se pode observar neste diapositivo, neste slide. Observem o próximo slide, extremamente interessante dentro do ato criacionista da raça adâmica, dentro desta estrutura tríplice, dentro desta estrutura trinitária. Inicialmente, o primeiro patrimônio a ser criado foi o patrimônio corporal, oriundo do óxido de ferro do planeta Terra, portanto, o Abba Criador gerou o primeiro patrimônio biológico, o primeiro patrimônio corporal, a partir de elementos constitutivos da própria Terra deste planeta. Na sequência, o segundo patrimônio é de cunho espiritual e ocorreu pela transferência do DNA divinal do Abba Criador através do sopro para este primeiro patrimônio pré-formado, patrimônio corporal, constituindo-se, portanto, como segundo elemento dentro da hierarquia criacionista, o patrimônio espiritual pela transferência do sopro do Abba. E como se uma reação química, como se uma reação bioquímica, como se uma reação transcendental ocorresse, o terceiro patrimônio inserido na raça humana, inserido na raça adâmica, foi o patrimônio anímico ou a alma, transformando evidentemente estas 3 estruturas naquilo que se denomina a raça adâmica. Portanto, a raça adâmica caracteriza-se por 3 formações ou 3 patrimônios ou 3 capitais inicialmente pré-estabelecidos pelo Abba. O patrimônio corporal, o corpo biológico, palpável, coração, pulmões, braços, pernas, aquilo que se evidencia naturalmente na raça humana. O patrimônio espiritual, o espírito humano, pela transferência do DNA divinal através do sopro, e um terceiro patrimônio que na escala hierárquica veio em terceiro lugar, o patrimônio anímico, representado pela alma e suas razões e suas emoções e todos os seus atributos que serão definidos à medida em que o curso de aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos tomar forma. Vejam mais um dia positivo. Observem que a raça adâmica, a raça homem, evidentemente não se refere, quando se diz Adão, ao elemento masculino. Na verdade, neste diapositivo é perfeitamente claro que Ishi, Adão, é o elemento masculino da raça adâmica e Ishi-san, Eva, o elemento feminino da raça adâmica. Estas duas transliterações, essas duas definições ficam perfeitamente claras e vocês podem observar então dentro deste contexto que a primeira gravidez foi masculina, porque a anestesia geral praticada em Ishi-Adão e a remoção de células-tronco oligopotentes de sua medula óssea é que permitiu a formação do elemento feminino Ishi-san, Eva, a partir de Adão. Portanto, o homem, em uma determinada oportunidade, na remoticidade do tempo, teve uma gravidez masculina que gerou, evidentemente, o elemento feminino da raça humana ou da raça homem. Observem que na letra que define Eva no hebraico Ishi-san, vocês obtêm a internalização de Adão dentro de Eva, portanto uma dúplice composição em Eva, formando como se fosse um dueto quântico, homem e mulher na formação de Eva, indicando perfeitamente aquilo que Gênesis estabelece nos seus primeiros 6 capítulos, de que a mulher teve origem a partir de células-tronco previamente dimensionadas a partir da costela masculina de Ishi-Adão. Mas, doutor Návido, é um tema um pouco controverso. Na verdade, se avançarmos para o estudo de células-tronco, ainda em processo de engatinhamento no meio científico,
Existe a possibilidade, embora a célula-tronco totipotente sejam as células extraídas do blastocisto até 5 dias de vida após o mecanismo de fecundação. Portanto, hoje, em estudos mais bem dimensionados, é possível, através de um vírus contendo 4 genes, fazer uma transformação de uma célula-tronco adulta oligopotente em uma célula embrionária totipotente. O que significa isso, doutor Abner? É muito simples. Uma célula totipotente é capaz de formatar todos os 216 tecidos humanos, enquanto uma célula oligopotente ou uma célula multipotente ou uma célula pluripotente são terminologias usadas na medicina avançada, dentro da bioengenharia genética, dentro do conceito de replicação humana, dentro do conceito evidentemente, de células-tronco para a formatação de um clone ou de um material para uso terapêutico. Observem, meus queridos, que a retirada desta célula oligopotente do osso que formava a costela adâmica, perfeitamente estava estabelecido um princípio que poderia ser utilizado pela medicina contemporânea. Portanto, cada vez que avanço no estudo do livro de Gênesis, nos seus primeiros 6 capítulos, me impressiona como as revelações, através da inteligência espiritual, da inteligência oceânica, desta inteligência intuitiva, revelações de acontecimentos futuros já estavam evidentemente pré-estabelecidos na fase inicial do processo criativo. Um próximo diapositivo, vocês podem ler, Dr. Ernest Mayr. Observem que interessante, este biólogo de Harvard, nos Estados Unidos, desenvolvendo um trabalho experimental a respeito do processo criacionista ou evolucionista da raça humana, chega, ao final de seu exaustivo trabalho, à conclusão de que o homem não foi um processo, de que a raça humana não foi um processo bioquímico partindo de microelementos ou de uma sopa de aminoácidos e de outros eletrólitos envolvidos, de um conjunto de vitaminas, enfim, de um conjunto de reações químicas que se estabeleceu processualmente. E sim, o Dr. Ernest Mayr concluiu em suas averiguações científicas, dentro de uma definição sobrecientífica, de que a raça humana foi um evento. Em determinado momento, há 5.778 anos atrás, houve o ato criacionista que estabeleceu o ser humano, a raça humana, a raça adâmica e seus três patrimônios, patrimônio biológico, patrimônio espiritual, patrimônio anímico, em um único momento. Quero avançar ainda dentro desse conceito para mais um diapositivo. Para todo tipo de criação é necessário o estabelecimento de um princípio inquebrantável denominado hierarquia. Portanto, após a composição tríplice, o patrimônio biológico, o patrimônio espiritual e o patrimônio anímico, era necessário para que houvesse uma funcionalidade, para que houvesse, evidentemente, um mecanismo de função adaptado a este planeta, uma hierarquia entre os 3 componentes. E vocês podem ver, meus queridos alunos, dentro do slide que se projeta, que o espírito humano está sobre a alma e a alma sobre o corpo. Portanto, essa hierarquia foi a marca inicial do processo constitutivo. Mais um diapositivo. Esta primeira aula já está se encaminhando para o final. Evidentemente que o conjunto de informações pode parecer um tanto complexo, um tanto complicado, mas à medida em que houver a evolução dentro desta oficina de trabalho, dentro desta troca de informações, dentro deste processo que marca hierarquicamente o conhecimento, que permite o discernimento, que permite hierarquicamente a revelação e, evidentemente, o oceanismo dentro do tema, todos os pequenos detalhes e todas as complexidades serão dirimidos para a compreensão melhor deste assunto. Neste novo dia positivo, vocês observam que a raça adâmica, embora tenha sido criada ou programada para a eternidade, houve um revés ao longo do caminho
e naturalmente este revés acabou trazendo um encurtamento do horizonte cronológico, uma abreviação do tempo de longevidade. Quero discutir um pouco sobre o macro-universo habitacional, o planeta Terra, e sobre o micro-universo existencial, a raça adâmica como um todo. Este novo slide marca a quebra adâmica do princípio de obediência. Este foi o processo que caracterizou o segundo adultério verbal, através da emissão de uma onda timbrada denominada palavra. Observem neste contexto, dentro deste diapositivo, dentro deste slide, que houve, pelo adultério verbal ocorrido no Éden paradisíaco, onde o primeiro casal de seres humanos, Ishi e Ishi-san, Eva e Adão, elemento evidentemente feminino e elemento constitutivo masculino da raça humana, dentro daquele contexto edênico, houve um adultério verbal, uma quebra evidentemente de princípio, e isto levou à sideração do espírito humano pela palavra timbrada. Sideração é um termo, uma terminologia cuja semântica significa anulação ou aniquilação do espírito humano. E vocês se recordam que dentro do mecanismo de avaliação da hierarquia, o espírito está sobre a alma e a alma sobre o corpo. Com a sideração do espírito humano, com a destruição, com a aniquilação, o ser humano que detinha uma estrutura trinitária ou tridimensional, com a perda de um de seus patrimônios, a partir do princípio de desobediência, de quebra de um princípio abissal, transformou-se em um ser de bidimensionalidade, conforme está ilustrado neste diapositivo, neste slide. O que significa isto, doutor Ábido? Significa, meu querido aluno, que dentro deste curso de inteligência espiritual, dentro deste workshop, dentro desta oficina de trabalho, é muito fácil a percepção de que com o segundo adultério de ordem verbal, através da palavra, houve a perda, a aniquilação de um dos patrimônios do comando deste tríplice mecanismo de ação da raça humana dentro deste planeta. O espírito siderado, o espírito aniquilado, deu origem agora a um ser bidimensional, marcado pela bidimensionalidade. E isso foi transferido de prole a prole. Toda a descendência adâmica herdou esta bidimensionalidade. Portanto, o ser humano, e isto está nos primeiros 6 capítulos do livro de Gênesis, nasce bidimensional, contendo uma alma e contendo, evidentemente, um corpo com o espírito aniquilado e necessitando, pelo mecanismo da palingenesia, pelo mecanismo do neonascimento, pelo mecanismo da recriação espiritual, readquirir ao longo de sua existencialidade neste planeta, e vocês verão quais são os mecanismos, novamente, de um espírito novíssimo e recriado. Essa transferência de prole a prole marca então a quebra da hierarquia trinitária com a mudança de comando. O espírito na hierarquia era o comandante, com a sua aniquilação, com a sua destruição, com a sua morte, com a sua sideração, com a sua eliminação, a alma assume o comando principal e está, portanto, sobre o corpo. Isto marca um princípio de involução humana que culminaria, se outros elementos não viessem à superfície, a involução humana com extermínio. O próximo diapositivo. Um resumo breve, de modo que vocês possam, caros alunos, estabelecer uma localização dentro de todo o contexto até este momento adotado. A raça homem foi criada pelo Abba, não com definição de sexualidade para Deus, mas com a palavra Abba significando a fonte de todas as coisas, a célula tronco totipotente, tote toda, potente, poderosa, capaz de chamar à existência aquilo que é material, a matéria, e aquilo que é imaterial, a antimatéria, chamando a forma aquilo que não tem forma. Como evento anterior, no primeiro adultério verbal, Lúcifer, que fazia parte do reino de luzes,
Ao quebrar o princípio de hierarquia, ao quebrar o princípio espiritual da hierarquia que regia o reino invisível de luzes, de luminescência, Foz, acabou por criar um processo de dicotomia. Houve uma solução de continuidade, criando-se em geração dois novos reinos espirituais. O reino de luz e o reino das trevas, Escótia e Foz. O reino da luminescência, Foz, comandado pelo Mestre Cristo, e o reino das trevas, o reino da ignorância, o reino do obscurantismo, da obscuridade, o reino da escuridão, comandada pelo Mestre Lúcifer. Evidentemente que isto o fez aportar em queda exatamente no planeta Terra, nas regiões invisíveis deste planeta, mas com grande tocabilidade sobre a raça humana. Conversei também com vocês, de forma bem explicativa, que o Abba Criador estabeleceu a partir do óxido de ferro desta Terra o primeiro patrimônio biológico, e com o sopro houve a transferência divinal para o segundo patrimônio da essência Demut Selen, da essência do Abba Criador para a raça humana, e evidentemente um terceiro patrimônio foi implantado, o patrimônio anímico ou a alma. Estabeleceu-se uma hierarquia de comando, o espírito sobre a alma sobre o corpo, para que houvesse dentro desta tridimensionalidade ordem e organização, e não se criasse um processo entrópico, um processo desorganizado que pudesse cercear ou levar, evidentemente, ao extermínio o objetivo principal, que era o de transportar a raça adâmica, a raça homem, a raça humana, a uma existencialidade eterna dentro desta composição tríplice. Este foi o resumo até então. Criou-se um macroambiente universal, o planeta para a habitabilidade da raça humana, e evidentemente um micro-universo adâmico, o corpo, o espírito e a alma dentro de um contexto comportamental. Quero agora, através deste novo slide ou diapositivo, apresentar como temática a entropia satânica da pós-queda adâmica. Doutor, do que houve com o macro-universo habitacional? Evidentemente, Adão cometeu um ato de estelionato. E houve dolo, porque já havia sido avisado previamente nos 6 primeiros livros bíblicos. Evidentemente tem toda a trajetória humana dentro deste planeta, porém no primeiro deles e logo nos seus primeiros 5 capítulos se observa claramente que houve a entrega do planeta Terra e do universo que gira em torno do ser humano, da raça humana, às mãos de Lúcifer. E evidentemente Lúcifer, de posse do macro-universo habitacional, do local de residência da raça humana, trouxe o caos geológico e meteorológico. As mudanças térmicas que se observam, as mudanças geológicas que se observam, tufões, tsunamis, furacões, nevascas, avalanches. Houve, portanto, uma destruição do casulo habitacional. E isto, evidentemente, trouxe repercussões sobre o micro-universo existencial da raça humana, sobre o corpo humano, sobre o espírito humano e, evidentemente, sobre a alma humana. A isso se atribui, evidentemente, a entrega ou a passagem de comando que estava sob o domínio humano às mãos do mestre Lúcifer, porque é mestre daqueles que o acompanham. Portanto, o macro-universo habitacional, conforme observação neste diapositivo, mostra o caos geológico e meteorológico, a destruição do casulo habitacional e ainda uma interferência com efeito predatório da fauna pela fauna. Evidentemente que os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, escrito por Moisés, mostram, estes 3 primeiros capítulos, a evidenciação de que o alimento dado às espécies vivas neste planeta eram alimentos voltados exclusivamente à forma herbária, à forma herbal ou através das plantas. E este efeito predatório permitiu a invasão, evidentemente, do componente fauna pela fauna, e o próprio ser humano acabou invadindo a cadeia alimentar. Observem o próximo diapositivo.
Neste próximo diapositivo, perfeitamente se observa que a entropia satânica da pós-queda adâmica veio também sobre o micro-universo existencial adâmico. Como assim, doutor? Houve um caos no mecanismo metabólico e bioquímico. Houve aquilo que se denomina de amartia, o estabelecimento através de uma quebra principiológica, através do pecado principiológico, uma alteração no mecanismo metabólico e no mecanismo bioquímico, gerando enfermidades nesta área. Houve um caos no mecanismo hormonal e imunológico, houve um caos na bioengenharia genética. O útero humano, os gametas, os pré-gametas, o processo de fecundação, sempre foi desenvolvido na mente do mestre criador, na mente do Abba criador, como perfeita obra de bioengenharia, criando-se então fetos perfeitos e que seriam seres humanos perfeitos, dotados de longevidade eterna. Porém, esta entrega do patrimônio biológico, do micro-universo existencial, por parte de Adão a Lúcifer, permitiu que Lúcifer interferisse, trazendo caos em todos os mecanismos existenciais do sistema biológico humano. Caos no mecanismo metabólico e bioquímico, caos no mecanismo hormonal e imunológico, caos na bioengenharia genética, e isso, evidentemente, propiciou uma queda no sistema imunológico, trazendo uma invasão humana por micro-organismos que antes estavam em perfeita sinergia dentro deste planeta. Invasão humana por ectoparasitas e endoparasitas, e invasão humana também da cadeia alimentar. Este ato humano de invadir a cadeia alimentar trouxe consequências desastrosas, uma verdadeira hecatombe nuclear sobre o curso da longevidade. Observem o próximo diapositivo. A entropia satânica da pós-queda adâmica, o pacote adâmico da alta traição, a traição dos princípios pelo homem no Éden paradisíaco, naquela geografia, transmutou o ser humano de vegano em onívoro. O ser humano originalmente criado era para ter uma característica vegana. E agora, com a invasão da cadeia alimentar, passando a se alimentar de carne e de produtos de animais, evidentemente que este mecanismo criado originalmente pelo Abba, o mecanismo digestivo, não estava preparado para receber este tipo de incursão alimentar. E isso trouxe ao ser humano uma conexão com enterotoxinas, trazendo problemas futuros com relação ao seu sistema cardiovascular, ao seu sistema de bloqueio, à multiplicação irregular de células. E, evidentemente, vocês podem ver aí a multiplicação de hospitais, a multiplicação de centros de atendimento, a multiplicação de neoplasias. Tudo isso ocorreu pela entropia satânica, pela quebra do mecanismo. Entropia é uma palavra que significa a desorganização de um sistema que funcionava em perfeição. Isso tudo ocorreu por uma quebra principiológica. Vejam o próximo diapositivo. Dentro desta repaginação, é interessante citar que antes de uma geografia espiritual, o Éden representava um estilo de vida que permitiria à raça humana uma evolução ad eternum sem perecimento. Portanto, meus queridos alunos, esta primeira aula está chegando ao final. E em resumo técnico, vocês puderam perceber, como alunos bem dimensionados, que a quebra da inteligência oceânica, da inteligência espiritual que estava sobre o Éden paradisíaco, habitando o dueto quântico Eva e Adão, Ishi e Ishi-san, no ato criacionista, trouxe uma verdadeira hecatombe em todos os aspectos do processo de existencialidade do ser humano neste planeta. Este slide fala exatamente sobre a nova pavimentação. Agora a alma é o centro de operações táticas do diabo. E na próxima aula, vocês estarão evidentemente comigo, mergulhando, viajando por territórios indescritíveis dentro dos atributos da alma que tem esta característica de instinto, de ser instintual. Mas antes do término desta aula, quero, em alguns momentos a mais com vocês, passar alguns highlights e alguns insights a respeito
exatamente do que foi conversado até este presente instante. Meus queridos alunos, chegou o momento dos insights e highlights, a aplicabilidade da inteligência espiritual no cotidiano, no dia a dia, na vida de vocês, na vida de cada um em especial. É o momento de construir algumas frases de aplicabilidade a respeito da inteligência espiritual. Este é o livro O Estadista da Alma, o primeiro livro, o livro que deu origem à saga Dani Vanilla. Aqui dentro estão todos os enunciados de como a inteligência espiritual é formatada em você, meu querido aluno deste curso tão extraordinário a respeito de um tema tão cotidiano, tão importante na formação de CEOs, na formação de professores, na formação de mestres, na formação de profissionais liberais. Inicialmente, quero fazer algumas colocações a respeito da aplicabilidade da inteligência espiritual. Meus queridos, a inteligência espiritual sabe que há em si mesma atributos divinais, permitindo usar os segredos do próprio Abba Criador em benefício de seu hospedeiro. A inteligência espiritual sabe que não tem sede nos sítios neurológicos do patrimônio corporal, não tem dotação genética, ou nos arquivos de memória do neocórtex, a memória de uso contínuo, ou do sistema límbico de memória, a memória arquivista, a memória histórica. Porém, a inteligência espiritual usa ambos em reestilização para se manifestar, mesmo sabendo que sua geografia está no espírito humano recriado e na coabitação do quarto elemento em você mesmo, meu querido. A inteligência espiritual sabe que sua existência permite estabelecer um estado oceânico de comunicabilidade entre seu hospedeiro, você e o Abba Criador. É impossível antever problemas e soluções antes que tomem forma e sejam óbvios, a não ser utilizando-se de inteligência espiritual. Finalizando esta primeira largada de insights e highlights, a inteligência espiritual. Caro aluno desta escola de inteligência espiritual, é capaz de operacionalizar a inerrabilidade, converter o erro em ausência de erro, pela sua antevisão profilática, permitindo erro zero diante das pequenas, médias e grandes decisões do dia a dia. Ainda dentro destes insights e highlights, a inteligência espiritual sabe que é possível extrapolar a caixa craniana e fazer sinapse espiritual com o Abba Criador. O tempo gasto para a manutenção das riquezas conquistadas jamais poderá exceder o tempo gasto no usufruto. Esta é uma máxima, este é um insight, este é um highlight dentro dos mecanismos da inteligência espiritual. A inteligência espiritual sabe que é possível enxergar além do óbvio. A inteligência espiritual sabe que a busca dramática pela erudição, pelo conhecimento, pela cognição, não é definidora de prosperidade futura. A inteligência espiritual, terminando esta nossa primeira aula a respeito da aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos, sabe que seu uso permite ampla vantagem em qualquer empreendimento neste solo planetário. A Escola de Inteligência Espiritual felicita o extraordinário aluno, você, meu querido, com honras sobrenaturais, porque a partir deste momento você é um novíssimo cidadão do reino de luminescência, do reino de luzes, do reino que é capaz de chamar à existência o ilógico em sua vida. A partir de hoje, você é hábil, sobrenaturalmente hábil, em usar de sua inteligência espiritual para resolver problemas naturais. Utilizar-se de atributos sobrenaturais, extraindo da própria mente do Mestre Cristo, das próprias entranhas extraordinárias do Abba Criador, o mecanismo, a ferramentaria para resolver problemas do mundo contemporâneo.
os percalços, os obstáculos, os óbices do dia a dia, as problemáticas corriqueiras e contemporâneas. Para que, evidentemente, haja sua diplomação, o diploma será enviado pelo correio. É necessário, para o recebimento deste diploma, desta diplomação de conclusão de curso, promovido pela Escola de Inteligência Espiritual, um departamento de estudos avançados da editora Oceanic, a realização de um trabalho final sobre o tema inteligência espiritual e sua aplicação contemporânea. A sua aplicabilidade deverá ser traduzida em um texto com 50 linhas em média, podendo exceder, evidentemente, este número. O ideal é que atinjamos 50 linhas para que haja uma boa valorização do conteúdo, bem como as respostas das 5 perguntas, uma realizada ao final de cada aula, de cada módulo. Foram 4 módulos e um módulo bônus, ou 5 aulas. E estas perguntas deverão também ser enviadas juntamente com o trabalho de conclusão de curso através do e-mail oceanic.editora@gmail.com. Todo o conteúdo deste material sempre estará à disposição pelo www.oceanic.com.br, que é o site da Oceanic Editora, ou pelo site da Academia Real de Inteligência Espiritual, esta academia sobrenatural, com membros, evidentemente, por alguns países deste planeta. Aplicabilidade da inteligência espiritual em tempos contemporâneos. Primeira pergunta, já estou com a primeira pergunta em mãos, concluindo a aula ou módulo de número 1. São 3 alternativas, apenas uma é certa e a resposta certa deverá ser assinalada. Primeira pergunta, ao final da aula de número 1. Qual é, meu querido aluno, a definição em grego para os 2 reinos espirituais formatados após o primeiro adultério verbal luciferino? Marque a resposta certa. A. Scotia e Foss. B. Bazar e Nefesh. C. Ishi e Ishissa. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Academia de Inteligência Intuitiva. Eu sou Genival Cruz e, a partir desse momento, nós vamos aprender sobre um assunto extremamente importante para o ser humano, que é a formação dos modelos mentais. Mas antes, eu gostaria de dizer que eu não tenho dúvidas de que esse espaço é um espaço de crescimento, e eu sei que você já experimentou um crescimento gigantesco até aqui, através do nosso amigo Dr. Abdo Tanuri e as disciplinas por ele aplicadas, mas eu tenho também certeza absoluta que, através desses conteúdos que você aprenderá através de mim, você também vai continuar nessa jornada rumo a um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Muito bem, então nós vamos dar a largada nesse nosso tema sobre a formação dos modelos mentais. E eu quero iniciar falando sobre a matriz da vida. É uma linguagem atual que a gente utiliza muito em desenvolvimento humano. E como é que a matriz da vida se forma? Primeiro, através da comunicação, ou seja, a comunicação ela é o primeiro passo para a formação dos nossos modelos mentais. Tudo aquilo que nós ouvimos forma uma imagem no nosso cérebro. Por exemplo, se eu disser para você agora, não pense num elefante cor-de-rosa. O que você pensou? Exatamente num elefante cor-de-rosa. Porque a comunicação tem esse poder. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, nós criamos uma imagem no nosso cérebro. Agora, é importante também que você saiba que a comunicação ela não acontece apenas sob o ponto de vista verbal. A comunicação não verbal ela tem um peso muito maior do que a comunicação verbal na vida dos seres humanos. Num segundo momento, essa comunicação ela gera um sentimento na vida do indivíduo, ou seja, implica no aspecto emocional esta linguagem, e ele vai
um sentimento será aflorado na sua vida a partir dessa comunicação. Num terceiro momento, esse sentimento vai se tornar numa atitude, numa ação e, por fim, num resultado. E quais são os elementos que colaboram na formação desses modelos mentais? Eu poderia enumerar alguns aqui para você. Família, tudo aquilo que você ouve no ambiente familiar colabora para a formação dos seus modelos mentais, quer sejam positivos, quer sejam negativos. Aquilo que você aprende também no aspecto religioso, na educação, na sociedade, na sua convivência com amigos, todos esses elementos vão colaborando para a formação dos seus modelos mentais. Mas nesta aula magna, eu quero que você entenda o impacto da inteligência intuitiva no aspecto financeiro dos seres humanos. Vejam que quando nós ouvimos ao longo da nossa vida uma comunicação deficitária, uma comunicação extremamente negativa em relação ao dinheiro, nós vamos construindo então os nossos modelos mentais de uma forma extremamente negativa. E deixa eu te dar alguns exemplos para você entender a minha fala, entender o que eu quero comunicar realmente com você. Você já deve ter ouvido frases tais como dinheiro não dá em árvores. Na verdade, é um modelo mental patológico que leva realmente o indivíduo a pensar que é muito difícil conquistar o dinheiro, que é realmente uma tarefa extremamente difícil crescer no aspecto financeiro. Você já deve ter ouvido também frases como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E não é verdade, é apenas uma comunicação que gera realmente um impacto extremamente negativo na vida do indivíduo. Então, o que nós aprendemos ao longo dessa jornada é que você precisa transformar, ou seja, reestilizar a sua mente e transformar esses modelos mentais que são patológicos, que são doentios, em modelos positivos, em modelos sadios. Então, vamos conversar algumas coisas sobre esses modelos sadios. Quais seriam? Então, você vai substituir, por exemplo, o modelo que diz para você que o dinheiro é a raiz de todos os males, você vai substituir por outro que diz a falta de dinheiro também é a raiz de todos os males. Então, perceba que a comunicação que você ouviu ao longo de toda a sua vida pode estar gerando um impacto extremamente negativo na sua vida financeira, porque a nossa vida nada mais é do que o resultado da nossa maneira de pensar. O psicólogo William James, um renomado psicólogo americano, ele diz uma frase que eu gosto muito, que a única maneira do ser humano mudar a sua vida é mudando sua maneira de pensar. Então, se você realmente deseja mudar a sua vida, você precisa mudar a sua forma de pensar, mudar os seus modelos mentais. E aí, o impacto da inteligência intuitiva é gigantesco quando nós possuímos inteligência intuitiva e nós aplicamos também na nossa vida financeira. Porque quem tem inteligência intuitiva sempre percebe oportunidades que outros não percebem, sempre ouve notícias positivas que outros não se atentam para ouvir, sempre percebe as situações de uma maneira completamente diferente. Um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, ele disse uma frase que eu gosto muito e eu aplico isso muito na minha vida, que nós adoecemos de interpretações, ou seja, nós interpretamos a vida, as pessoas e as situações de acordo com o nosso universo interior. Ou seja, quando o nosso universo interior ele é doentio, nós vamos enxergar a vida, as pessoas e o mundo de uma forma distorcida. Então você precisa aprender essa importante ferramenta de reorganizar o seu universo interior para que você possa realmente absorver a inteligência intuitiva na sua vida e aplicá-la na sua vida de um modo geral. Mas neste momento o meu módulo trata exatamente da vida financeira, então eu quero que você aplique a inteligência intuitiva na sua vida financeira e você vai começar a perceber oportunidades singulares que talvez até hoje você não tenha percebido, ok?
Um exemplo que eu gostaria de citar, isso é muito conhecido, de um senhor, tá? Hoje ele está até mesmo nas redes sociais, ele é garoto propaganda aí do Santander. Ele era vendedor de água mineral nas praias do Rio de Janeiro. Mas um dia a inteligência intuitiva foi aplicada na sua vida e ele revolucionou a sua vida. Hoje ele é um palestrante em Harvard, ele é um garoto propaganda do Santander e já escreveu o seu primeiro livro, que é Pega a Visão. Então você percebeu o poder, o impacto da inteligência intuitiva na sua vida e o quanto ela pode ser realmente revolucionária para a sua vida financeira a partir do momento que você aplicá-la. Então eu quero neste momento que você absorva esse conteúdo e que você aplique na sua vida, e desde já eu faço votos sinceros pelo teu sucesso. Até a nossa próxima aula magna.